Eu sou João Vitor Santos, engenheiro mecânico, e você está no Física Todo Dia. Hoje vamos resolver o desafio Y da lista de colisões. Prepare seu lápis e papel, porque vamos desvendar essa questão passo a passo. Vamos lá? O carro A foi abarroado pelo caminhão B de massa igual ao triplo da massa do carro. O caminhão desloca-se com velocidade de 36 km por hora. Após o choque que se deu no ponto P, os dois veículos unidos deslocaram-se em linha reta até o ponto Q. O motorista do carro declarou que sua velocidade no instante do choque era inferior à máxima permitida, que é de 80 km por hora. Diga, justificando, se essa declaração é falsa ou verdadeira. Bom, pessoal, antes de começarmos a resolver propriamente dita essa questão, é importante que vocês tenham em mente a ideia geral dessa solução. Essa solução vai trabalhar para vocês o conceito de que a quantidade de movimento é um vetor. Ou seja, o que é um vetor? O vetor é uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido. Ou seja, esse vetor, graficamente, é representado por uma seta, que é um segmento de reta orientado, onde a pontinha dessa seta representa o sentido, a direção vai estar representando pela própria direção da seta, e o comprimento da seta vai estar representando o módulo, tá certo? E também em relação a esse vetor, paralelamente, nós, quando trabalhamos com vetor, nós temos que definir também um sistema de coordenada, que é um nosso sistema de referência, que no nosso dia a dia, no ensino médio, nós vamos estar tratando basicamente com o sistema cartesiano, ou seja, x e y ou x, y e z, tá certo? O que isso vai dizer? Que nós vamos ter que colocar para cada um desses eixos o quanto que essa quantidade de movimento tem para cada um desses eixos, ou seja, quanto ele tem na direção x, quanto ele tem na direção y e quanto ele tem na direção z, tá certo? Por que isso é importante? Porque até então, nas outras questões que nós estávamos trabalhando, nós só estávamos tratando a quantidade de movimento como fosse escalar. Por quê? Porque tudo se dava em única direção. Ou seja, digamos que só tinha a direção X, ou seja, na direção Y e Z, essa quantidade de movimento era zero. Ou seja, a quantidade de movimento que é um vetor que só tem componente em uma única direção, nós podemos ignorar essa característica vetorial e só trabalhar com essa quantidade escalar que está na direção X, tá certo? Então, isso que vai ser a ideia de agora. Nessa questão, nós vamos ter que trabalhar com dois eixos de coordenadas, ou seja, o x e o y. Ou seja, vamos ter que escrever o quanto que a quantidade de movimento do sistema tem na direção x e na direção y. E, logo em seguida, nós vamos usar tudo que nós aprendemos até então na resolução das questões de colisão até então, tá certo? Bom, pessoal, vocês estão prontos para a solução? Não! Então vamos lá, ela é bem tranquila, vocês vão ver que ela é bem tranquila, não tem muitas dificuldades, só tem que fazer ela passo a passo, com calma. Então vamos lá. Aqui nós temos a figura no momento antes da colisão entre o carro A e o caminhão B, tá certo? Repare que o carro A está se movimentando horizontalmente para a direita com uma velocidade que é V Azão, Azinho. Repare que esse primeiro índice vou estar representando pelo carro Azão e esse segundo vou estar representando um momento dessa velocidade, que é antes da colisão, tá certo? E o caminhão B está se movimentando na vertical para cima, com uma certa velocidade que ele disse que é 36 km por hora. Mas para não tratar dessa quantidade agora, eu vou estar designando essa velocidade por VBzão Azinho. Esse Bzão representa o caminhão e esse Azinho representa o momento antes da colisão. Perfeito? Então note que para descrever essa situação aqui, nós temos que usar dois eixos de coordenadas. Um voltado para o eixo horizontal e o outro voltado para o eixo vertical. Tá certo? Então o eixo horizontal vou estar designando por x e o vertical por y. Tá certo? Repare que dessa forma o problema vai ter que usar um sistema de coordenada cartesiano bidimensional, ou seja, x e y.
E esse ponto aqui, P, representa o momento onde vai existir a colisão. Ou seja, o carro A e o carro B vão se colidir. Tá certo? E o ponto Q representa o momento final da colisão, onde vai estar junto o carro A e o caminhão B, formando um sistema só, A mais B. Perfeito? Então vamos começar a solução a partir daqui. Bem, você sabe que numa colisão, a quantidade de movimento vai ser preservada, ou seja, a quantidade de movimento que existir antes da colisão, que é nessa configuração daqui, vai ser igual ao que vai existir no momento depois da colisão, tá certo? Que vai estar nesse ponto Q. Então vamos tratar o seguinte: quem é a quantidade de movimento antes? É a soma da quantidade de movimento do carro A mais do caminhão B. E a quantidade de movimento depois? Vai ser a quantidade de movimento do sistema formado por A mais B, porque eles vão estar unidos, tá certo? Repare que aqui, agora, eu estou usando uma setinha em cima dos Qs. Por quê? Porque agora nós vamos usar a propriedade que eu falei anteriormente, que a quantidade de movimento é um vetor. Ou seja, tem direção e sentido em módulo. Então, agora eu vou ter que decompor essa equação daqui em duas coordenadas, quer dizer, em duas equações, perdão. Por quê? Nós estamos tratando o problema com dois eixos coordenados, x e y. Ou seja, você tem que dizer quanto que esses q's têm em cada um desses eixos coordenados, ou seja, x e y. Perfeito? Então vamos fazer para o eixo x, primeiramente. Então essa equação aqui vai ficar aqui. Qzão A antes na direção x, mais a quantidade de Bzão antes, no momento antes da colisão, na direção x, e a quantidade de movimento depois do sistema A mais B na direção x. Ou seja, quanto que esses Qs têm na direção x. A mesma coisa eu vou fazer para a direção y, só trocando aqui onde está x por y, perfeito? Resolvendo essa equação aqui do eixo x, nós vamos ter que a quantidade de movimento do corpo Azão antes da colisão na direção x vai ser quem? A massa MAzão dele vezes a velocidade que ele tem nessa direção, x, que é essa velocidade aqui. Tá certo? Porque ele está na horizontal, não tem nenhuma componente na direção y. Então vai ficar Vx Azão Azinho. Repare que esses dois índices aqui, que eu usei aqui para representar o corpo e momento antes da colisão, eu coloquei aqui na exponencial. Por quê? Para não confundir com esse terceiro índice, que representa a direção que eu estou trabalhando, que nesse caso é o eixo x. Tá certo? Só para ficar mais didático. E agora temos que definir o sinal, se é mais ou menos. Como essa velocidade tem a mesma direção e sentido que o nosso eixo x, nós temos que colocar aqui um sinal de mais, perfeito? Então nós fechamos a quantidade de movimento antes do corpo Azão na direção x. Agora eu vou fazer para o corpo Bzão, perfeito? Então a quantidade de movimento desse corpo antes da colisão na direção x vai ser quem? A massa dele vezes a velocidade que ele tem nessa direção. Repare que esse corpo B só se movimenta ao longo deste y. Ou seja, essa velocidade aqui não tem nenhuma componente ao longo do eixo x. Então ela é zero. Tá certo? Então essa parcela daqui, que representa a quantidade de movimento do corpo B, vai se anular, ou seja, vai sumir. Perfeito? E a quantidade de movimento do sistema A mais B antes da colisão? Vai ser o quê? A massa do sistema. Perdão. E a quantidade de movimento do sistema após a colisão? Vai ser quem? A massa do sistema, que vai ser formada pelo carro A mais do carro B, ou seja, MAzão mais MBzão, vezes a velocidade que o sistema A mais B vai se movimentar. Tá certo? Então, eu vou estar dizendo essa velocidade como Vx S. Tá certo? Esse S vai estar representando o sistema formado pelo corpo A, que é o carro, mais o caminhão B. Tá certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, essa análise, para a direção Y. Então, a quantidade de movimento do corpo Azão antes na direção Y vai ser quem? A massa desse corpo vezes a velocidade que ele tem ao longo dessa direção. Mas repare que essa velocidade está totalmente dirigida no eixo X, não está dirigida no eixo Y. Então ela é zero, essa componente. Perfeito? Então, zero vezes alguma coisa vai ser zero, ou seja, essa parcela daqui vai se anular.
perfeito? Agora vamos fazer a quantidade de movimento do corpo Bzão antes da colisão na direção Y. Vai ser quem? A massa desse corpo vezes a velocidade que ele tem ao longo dessa direção. Repare que esse corpo Bzão, que é o caminhão, está se movimentando somente na direção Y. Então essa componente vai ser toda essa velocidade daqui, tá certo? Que vai ser VY, esse Y vai estar representando essa direção, Bzão, Azinho. Repare que esse índice daqui, que eu estou representando aqui, eu coloquei na expoente. Por quê? Para não confundir com esse Y daqui, para ficar mais claro e mais fácil de visualizar, tá certo? E como essa velocidade está dirigida no mesmo sentido e direção que esse Y, nós temos que colocar aqui um sinal de mais, perfeito? Aqui, como é zero, eu posso colocar um sinal de mais ou de menos, não vai fazer a menor diferença, tá certo? Agora vamos lá, ao lado direito dessa componente daqui. Então vamos lá, a quantidade de movimento do sistema formado por A mais B depois da colisão na direção Y vai ser quem? A massa do sistema, formado pelo carro A e o carro B, ou seja, vai ser MA mais MB, vezes a velocidade que o conjunto tem nessa direção, tá certo? Que eu vou estar designando por VYS, perfeito? Mas repare o seguinte, depois de ser feito toda essa simplificações aqui, que é isso aqui vai se anular, isso aqui também, vocês vão encontrar esse sistema formado por essas duas equações aqui. Mas repare que o sistema vai estar se movimentando ao longo dessa direção aqui, a 45 graus desse eixo X. Então vamos determinar quem é essa componente dessa velocidade do sistema no eixo X e no eixo Y. Bem, essa componente do sistema, que é a velocidade que ele vai sair após a colisão no eixo X, vai ser quem? O módulo da velocidade vezes cosseno de 45 graus. E na direção Y, vai ser a velocidade, o módulo dela, vezes o seno de 45 graus. Vocês lembram que seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que vale o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Ao ver isso aqui, vocês podem concluir que a componente da velocidade do sistema após a colisão no eixo X vai ser igual à do eixo Y. Perfeito? Então aqui eu vou substituir VYS por VSX, que é esse aqui. Perfeito? Com isso, vocês concluem esse sistema de duas equações daqui. Perfeito? Repare que esse termo aqui é igual a esse aqui. Então, podemos igualar esse termo com esse. Com isso, nós botamos essa equação daqui. Perfeito? Agora que nós temos uma única equação. Agora eu vou passar essa massa aqui, MA, que é a massa do carro, por outro lado, dividindo. Então, vamos concluir que a velocidade do carro A antes da colisão na direção X vai ser igual a quê? A razão entre a massa do caminhão sobre a massa do carro vezes a velocidade que o caminhão vai estar se movimentando antes da colisão, que é essa velocidade aqui. Perfeito? Na questão, ele fala que a massa do caminhão vale 3 vezes a massa do carro. Então, essa massa do caminhão vale 3 vezes a massa do carro. Então, vou substituir isso aqui, perfeito? Então, vou ficar 3MAzão sobre MAzão vezes 36, que é a velocidade que o caminhão vai estar se movimentando antes da colisão. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar que a velocidade do carro antes da colisão vai ser de 108 km por hora, que é maior que 80. Então, a declaração que o carro deu antes que ele está se movimentando até 80 km por hora é falsa.